Olá, boa tarde. Já vou iniciar rapidinho para também não me prolongar, porque o objetivo é fazermos apenas 30 minutos de catequese. Eu desativei os comentários porque eu realmente me distraio muito se eu fico vendo aqui as pessoas entrando, escrevendo, tá bem? Mas acho que tem um campo aí para perguntas, caso alguém queira ir enviando. Depois, ao final, eu vou respondendo, ou à medida que a live for acontecendo, caso alguém queira perguntar, tá bem? E, bom, eu vou começando então, porque assim também a gente não passa do tempo. Eu só vou ver que tem um lugar que eu consigo ver o tempo da live, né? Pra eu não. Bom, eu vou olhar, vou seguir aqui pelo próprio relógio aqui do celular, pra eu ter uma noção até que horas que eu posso ir. Bem, então vamos lá. Já começando a nossa terceira live sobre o Pai Nosso, né? A minha intenção era ter feito no máximo em duas, mas quando a gente começa a falar, a gente percebe que realmente tem muita coisa para pensar dentro de cada um dos 7 pedidos do Pai Nosso. Mas hoje eu vou fazer o possível aí para não me prolongar muito, para falar dos 3 últimos, né? Até nas duas últimas lives eu fui até então o quarto pedido, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Eu me detive um pouquinho mais sobre esse quarto pedido. E hoje, então, pretendo falar a respeito dos 3 últimos, né? Não nos deixeis... perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, né? Então, são 3 aí pedidos que nós temos restantes para comentar. Então, vamos lá. Sem mais delongas, o quinto pedido, então, vai nos dizer, né? Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É um pedido bem grande esse, né? Não é como os outros, por exemplo, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, né? Não, na verdade a gente tem 2 frases aí nesse quinto pedido, né? 2 orações. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Né? São 2 orações para o mesmo pedido, ainda tudo falando do mesmo assunto. E olha só que interessante, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção, desculpa se tá balançando a imagem, eu tive que adaptar aqui hoje no meu quarto. A primeira coisa que é importante, que a gente sempre tem que retomar, e eu queria chamar já a atenção de início, olhando aqui para essa oração do Pai Nosso, para esse quinto pedido, é quanto à questão que eu já venho comentando desde a primeira live, sobre a relação filial que nós estabelecemos com Deus quando a gente reza essa oração. Né? Então, como eu falava na live anterior, uma criança, né, pequenininha, ela não pede pão para o seu pai, duvidando que o pai vai atendê-la, né, duvidando que o pai vai deixar de dar aquilo que ela necessita. E assim também acontece neste quinto pedido, né? Quando nós pedimos a Deus, perdoai-nos as nossas ofensas, nós estamos realmente confiando e pedindo a Ele, confiando que Ele nos dará o perdão, né? Como um filho pede perdão ao seu pai. Porém, né? Então a primeira coisa que a gente faz aí nos colocarmos mais uma vez nessa relação filial. E também, né? Se nós estamos pedindo perdão, nós estamos reconhecendo que nós somos pecadores, né? Ninguém pede perdão se não reconhece que errou, se não reconhece que fez algo errado, né? Então, a primeira coisa que a gente, quando nós dizemos perdoai-nos as nossas ofensas, nós estamos reconhecendo a nossa condição de pecadores, né? A nossa condição humana. Mas, né? Aí entra a grande questão deste quinto pedido do Pai Nosso. Ele não para simplesmente em
perdoai-nos as nossas ofensas. Mas ele vai além, ele tem uma segunda parte. Ele tem algo que nenhum dos outros pedidos tem, que é uma condição. Veja bem, quando a gente diz, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, nós estamos colocando uma condição para o perdão de Deus. Veja bem, não é Deus que está colocando uma condição para nos perdoar. Nós mesmos estamos dizendo que nós estamos dispostos, né, a fazer algo para receber o perdão dele. Existe aí duas situações dentro desse pedido. Então, nós estamos pedindo algo para o futuro, ou seja, nós estamos pedindo o perdão de Deus para as coisas que nós fizermos de mal, mas isso depende de que nós façamos alguma outra coisa. E o que é essa outra coisa? Qual é essa condição para que Deus nos perdoe? Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então veja só, esse assim como quer dizer da mesma forma, ou seja, da mesma forma que nós perdoamos aos outros, nós estamos pedindo para Deus nos perdoar. E aí é que nós temos que fazer a reflexão. Como é que nós estamos perdoando as outras pessoas? Nós estamos perdoando as outras pessoas, né? E é assim que Deus há de nos perdoar. E é muito interessante, muito profundo se nós pararmos para pensar no que diz esse pedido, né? Porque então mostra que realmente há uma condição. Só há perdão de Deus para os nossos pecados se antes nós nos reconciliarmos com os outros, se antes nós perdoarmos as dívidas dos outros para conosco, né? Então, o catecismo, como vocês sabem, é a partir dele que eu tenho falado tudo que eu tenho comentado aqui. Ele vai dizer assim, né? Este mar de misericórdia, ou seja, quando nós somos perdoados por Deus, é como se nós fôssemos lançados mesmo, é como se nós mergulhássemos mesmo no mar de misericórdia do coração dele, né? Mas o que o catecismo diz? Esse mar de misericórdia não pode penetrar em nosso coração enquanto não tivermos perdoado aos que nos ofenderam. Então, é muito fundamental a gente entender isso daqui. Quando nós pedimos perdão a Deus no Pai Nosso, né? Quando nós pedimos que Ele perdoe os nossos pecados, há a condição de que isso só acontecerá se nós estivermos dispostos a dar o perdão a quem nos ofende também, né? E por quê? O que vai dizer no Catecismo de São Pio X sobre isso? Os que não perdoam o próximo podem esperar que Deus lhes perdoe? Né, é a pergunta. E o que é a resposta que o catecismo dá? Os que não perdoam o próximo não têm razão alguma para esperar que Deus lhe perdoe. Tanto mais que se condenam por si mesmos, dizendo a Deus que lhes perdoe sem que eles perdoem o próximo. E por quê? Por que isso? Né? Então, por que Deus, por que nós não podemos receber o perdão se nós não perdoarmos antes? Veja bem, o amor, como corpo de Cristo, é indivisível. Não podemos amar o Deus que não vemos se não amamos o irmão e a irmã que vemos. Ou seja, como é que nós podemos querer nos reconciliar com Deus, pedir o perdão a Ele, né? Porque se a gente pede perdão a Deus, que a gente pede que Ele perdoe os nossos pecados, é porque nós queremos estar unidos a Ele, né? Quando a gente pede perdão para uma pessoa que a gente fez algo errado, é porque a gente deseja se unir de novo em amizade, em comunhão com essa pessoa, né? Ninguém pede perdão por pedir. A gente pede porque realmente a gente quer de novo estar unido a essa pessoa. Porém, quando se trata de Deus, não tem como nós pedirmos perdão, não tem como nós desejarmos estar em comunhão com Deus se nós não estamos em comunhão, se nós não amamos o irmão e a irmã que estão ao nosso lado, né? Recusando-nos a perdoar nossos irmãos e irmãs, o nosso coração se fecha. Sua dureza o torna impermeável ao amor misericordioso do Pai. E ao confessarmos o nosso pecado, nosso coração se abre à sua graça. Ou seja, se nós não perdoamos o próximo que está ao nosso lado, é impossível que o nosso coração se abra para que Deus entre.
É impossível para que nosso coração se abra para que Deus reine, para que a graça dele chegue. Essa mesma graça que nós estamos pedindo no Pai Nosso, ela não chega ao nosso coração se ele estiver cheio de mágoa, se ele estiver cheio de rancor, se ele não estiver cheio de perdão. Mas aí, alguém poderia me dizer assim: Letícia, mas como eu vou perdoar, né? Como é difícil perdoar. Alguém me fez algo muito grave, muito ruim, muito terrível. Como perdoar essa pessoa, né? Para estar em comunhão com ela e depois com Deus. E aí, a igreja, que é muito sábia, né? Seguindo os ensinamentos do próprio Cristo, ela também olha para essa realidade, né? De que há coisas que são difíceis de perdoar, mas ela dá um remédio para que nós consigamos alcançar esse perdão. E qual é esse remédio? A própria oração. E é a grande chave, a grande beleza de nós entendermos o Pai Nosso, e aqui nesse pedido se esconde essa grande beleza. Muitas vezes nós associamos a ideia de rezar simplesmente como um diálogo com Deus que nós estabelecemos para pedir alguma coisa, né? Para pedir uma graça, para pedir sobre alguma questão financeira, um emprego, uma conquista, ou para agradecer algo que Ele nos deu. Porém, antes de ser esta realidade de petição ou de agradecimento, a oração, ela tem como finalidade transformar o nosso coração. E é aí que está a grande chave. Então, como perdoar, né? Como perdoar aquilo que parece aos nossos olhos humanos imperdoável? Pela oração. Porque é a oração que realmente transforma a nossa vida e vai nos assemelhando a Cristo, como eu falava na outra live, né? Vai fazendo com que nós fiquemos cada vez mais parecidos com Ele, né? A oração, ela realmente penetra o fundo do nosso coração, né? Aqueles lugares onde nem nós conseguimos, pelas nossas forças humanas, mudar, transformar, ela consegue, né? Ela é o canal pelo qual as brechas do nosso coração vai se abrindo para que Deus entre, para que Deus transforme. Então, olha que beleza o que o próprio catecismo vai dizer sobre isso, ó. É no fundo do coração que tudo se liga e desliga. Não está sob o nosso poder não mais sentir e esquecer a ofensa, ou seja, não quer dizer que perdoar os nossos inimigos, perdoar os nossos devedores, não é sentir ou esquecer a ofensa. Não significa que nós vamos esquecer o que a pessoa fez. Mas o coração que se entrega ao Espírito Santo transforma a ferida em compaixão e purifica a memória, transformando a ofensa em intercessão. Então, olha que grande beleza o que se esconde aqui. O que a nossa igreja vai dizer? Quando ela diz que nós devemos perdoar as outras pessoas para que nós possamos receber o perdão de Deus, ela não está dizendo que nós vamos esquecer o que o outro nos fez, mas que através da oração, entrando em profunda intimidade com Deus, nós podemos receber a graça do Espírito Santo, nós podemos receber a visita do Espírito Santo. E aí, eu sei que para muitas pessoas, quando a gente fala de receber o Espírito Santo, a gente imagina uma coisa assim, sobrenatural, né? Grandes manifestações, aquela coisa sentimental, e não é isto, né? Esta experiência com o Espírito Santo não tem a ver com essas grandes explosões, com essas grandes emoções, com essas... Não é esta a experiência que nós estamos falando. É a oração, a experiência realmente da oração profunda, sincera, silenciosa e tranquila dentro do nosso quarto, como fala o próprio Cristo, né? Quando fores rezar, entra no teu quarto, fecha a tua porta. Então, aquela oração realmente profunda, né? Íntima com o Senhor, aquela relação simples e verdadeira com o Senhor, de realmente pedir ao Espírito Santo para que nos ajude a perdoar aquilo que precisa ser perdoado, ele transforma, né? Ele transforma. E é o que o catecismo diz, que ele transforma a ferida daquilo de quem nos machucou, ele transforma essa ferida em compaixão. Purifica a nossa memória, ou seja,
para que mesmo lembrando daquilo que aconteceu, aquilo não mais tire a nossa paz, aquilo não mais nos leve ao pecado, né? E transforma a nossa ofensa, aquela ofensa que nós recebemos, em intercessão, ou seja, olha como é a graça sobrenatural agindo através da oração, através do encontro com o Espírito Santo. Ele age de tal forma sobre a nossa vida, sobre a nossa memória, de maneira que não só a gente perdoe o outro, mas também seja capaz de rezar por aquele que nos ofendeu. Então, é grandiosíssimo nós compreendermos a beleza do que se esconde atrás desse simples pedido, né? Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E aí vai dizer ainda o catecismo: a oração cristã chega até o perdão dos inimigos. Então é somente e com a oração que nós conseguimos perdoar os nossos inimigos. A oração transforma o discípulo, ou seja, nós, configurando a seu mestre, ao Senhor. É aquilo que eu já dizia: quanto mais nós rezamos, quanto mais nós nos alimentamos dele, mais parecidos com ele, mais configurados a ele nós ficamos. O perdão é um ponto alto da oração cristã. O dom da oração não pode ser recebido a não ser num coração em consonância com a compaixão divina, né? Então, olha só qual é a grande beleza de tudo isso. Ao mesmo tempo, o perdão, ele é a condição para que a gente possa realmente rezar e se encontrar com Deus e receber a graça dele, ser perdoado dos nossos pecados, mas ao mesmo tempo é a oração que nos leva a esse perdão, né? Então é como que uma via de mão dupla que vai acontecendo para que esse pedido de fato se realize na nossa vida. Então, o que nós precisamos realmente levar a respeito deste pedido? Primeiro, o perdão de Deus chega até nós à medida em que nós nos dispomos a perdoar os nossos irmãos. E segundo, né, este perdão, ele acontece à medida que pela oração nós pedimos a graça do Espírito Santo, né, para que ele purifique a nossa memória, para que ele transforme o nosso coração para perdoar o outro. E aí, à medida que nós vamos perdoando os nossos irmãos, nós vamos também abrindo espaço no nosso coração para receber o perdão de Deus pelos nossos pecados. Depois, nós temos aí o sexto pedido, né? E não nos deixeis cair em tentação. E olha só que interessante, né? Porque lá na primeira live eu dizia que, como Santo Tomás fala, né, que a oração do Pai Nosso é a oração perfeita, porque ela tem tudo o que nós devemos pedir e na ordem que nós devemos pedir. Porque olha só, a tentação é o que antecede ao pecado, né? Se no quinto pedido a gente pede perdão pelos nossos pecados, no sexto pedido nós estamos pedindo para que Deus nos ajude a nos livrarmos daquilo que vai nos levar ao pecado, né? Então, na verdade, o sexto pedido, não nos deixeis cair em tentação, é a raiz do pedido anterior. É o que antecede, né, ao pecado. O pecado é a consequência da tentação, né? Mas primeiro nós precisamos entender o que é essa tentação. De onde vem a tentação? Bem, a teologia, os santos, os padres que escreveram sobre isso, né, e o próprio catecismo vai dizer que as tentações, primeiro que a gente tem que às vezes desvincular as ideias malucas, né, que nós temos, até um pouco supersticiosas, de achar que tudo é tentação, que o demônio está querendo aparecer pra gente, né? E não é desta forma, né? Existe sim, nós vemos nos relatos da vida dos santos, sim, manifestações em que o próprio demônio se manifestou para tentar, né? A gente vê, por exemplo, na vida de São Padre Pio, muitas vezes ele passou por isso. No relato da vida do próprio Jesus Cristo, ele foi tentado pelo demônio. Mas aqui também nós precisamos perceber que as tentações, elas não se manifestam só desta maneira, digamos assim, mais sobrenatural, entre aspas, né? As tentações podem aparecer na nossa vida também, então, pelo demônio, mas também
através do mundo, ou seja, das pessoas que estão ao nosso redor, e também das nossas próprias paixões. O que isso quer dizer? Quando a gente fala, né, dentro da religião de paixões, é um significado diferente do que nós entendemos por paixão no nosso contexto cotidiano. Porque quando a gente fala em paixão, nós pensamos em algo que nós gostamos, né? Então, um casal apaixonado, né? Um casal que está ali querendo estabelecer um relacionamento, um namoro, um matrimônio um com o outro. Mas a paixão, aqui no sentido religioso, ela tem a ver como que há uma tendência que nós temos a algo mal, né? A paixão aqui ela tem um sentido como de um vício mesmo, né? Por exemplo, todos nós temos a tendência à preguiça, né? À comodidade, a fazer o que é fácil ou a não fazer nada, né? Então essa é uma paixão humana e contra a qual nós precisamos lutar, né? Buscar as virtudes contrárias a essas paixões. Então as paixões, ou seja, as tendências más que nós temos dentro de nós também são nossos inimigos, né? Elas também nos levam ao pecado, né? Então é daí que vem as tentações também, né? As tentações vêm do próprio demônio, do mundo, né? Das pessoas que estão no mundo, das situações do mundo e também das nossas paixões, tá? E aí, outro ponto, então, pra gente entender isso é perceber que, então, as tentações, elas nunca vêm de Deus, né? Não é Deus que nos envia as tentações. Às vezes a gente tende a achar que tentação e provação são as mesmas coisas, né? Mas não são. Não são. As tentações realmente são situações que querem nos levar ao pecado. E Deus jamais nos tentaria. Porém, como Ele é sumo bem, como Ele nos ama, Ele nos deixa a liberdade, né? Deus nos criou para a liberdade e com a liberdade de fazermos nossas próprias escolhas. Então, não é da vontade dele que nós passemos pelas tentações, mas ele permite nós passarmos por elas. E por quê? Por que Deus permite nós passarmos pelas tentações? E aí o Catecismo Maior de São Pio X vai dizer o seguinte sobre isso. Por que a pergunta é, por que permite Deus que sejamos tentados? Deus permite que sejamos tentados para provar a nossa fidelidade, para fortalecer as nossas virtudes e para aumentar os nossos merecimentos. Veja, existe vitória sem sacrifício? Existe alcançar grandes coisas sem passar por privações, por dor, por sofrimento? Existe ressurreição sem cruz? Não. E é por isso que Deus nos permite passar pelas tentações. Porque Ele deseja que nós possamos realmente nos fortalecer na fé, no amor, na caridade, nas virtudes, né? Ele realmente deseja que quanto mais sofrimentos nós passemos, mais merecimentos nós tenhamos de encontrá-lo um dia na glória eterna, né? Então, Ele não nos dá as tentações, mas Ele permite que nós passemos por ela. Mas o que nós dizemos então, né, nesse pedido? Não nos deixeis cair em tentação. Então quer dizer que nós estamos pedindo aqui, neste pedido, a ajuda de Deus para suportar e para enfrentar e para, sobretudo, para vencer as tentações. E de que maneira nós vencemos as tentações? Tendo dois dons em especial, dois dons do Espírito Santo, que é o dom do discernimento e o dom da fortaleza, né? Então, de maneira muito específica, neste pedido do Pai Nosso, nós estamos pedindo a Deus esses dois dons, o discernimento e a fortaleza. E por que o discernimento? Por que nós pedimos o dom do discernimento? Primeiro lugar, para quando nós estivermos na situação de tentação, nós saibamos discernir que aquilo é uma tentação. Porque muitas vezes, como nós nos deixamos dominar pelas nossas vontades, pelas nossas paixões, pelo que é mais fácil, pelo que é confortável, pelo que é prazeroso, nós não percebemos que aquela situação é uma tentação. Então, nós precisamos do discernimento do Espírito Santo para suportar, para enfrentar e para vencer aquilo, né?
Então, olha o que o catecismo vai nos dizer a respeito disso. O Espírito Santo nos faz discernir entre a aprovação necessária ao crescimento do homem interior, em vista de uma virtude comprovada. Então, ele nos ajuda a perceber o que é provação. Então, a aprovação é algo que nos ajuda a crescer nas virtudes, entre o que é tentação. E por quê? O que a tentação faz? A aprovação nos leva a crescer na virtude, mas a tentação nos leva ao pecado e à morte. Por fim, o discernimento desmascara a mentira da tentação. Aparentemente, seu objeto é atraente para os olhos e desejável para obter conhecimento, ao passo que, na realidade, o seu fruto é a morte. Então, muitas vezes, como eu falei, a tentação nos parece como algo bom, né? Um exemplo muito simples para a gente entender. Comer, né, muitas coisas ali sei lá, você vai num buffet e tem centenas de comidas que você gosta muito. Claro que aquilo parece maravilhoso, né? Aquilo aos nossos olhos salta, né? É delicioso, é prazeroso, mas nós sabemos que comer além do que convém é gula, é pecado, né? Porque é uma situação que nós nos deixamos dominar pelos nossos instintos mais carnais, né? E não é isso que Deus espera de nós. Ele espera que nós possamos buscar, comer, nos alimentar, sobreviver com aquilo que nos é necessário. E isso vai deixando o nosso corpo todo, nosso corpo e nossa alma todo desregrado, todo desbalanceado, né? Então, naquela situação, nós precisamos do discernimento para saber dizer não à nossa vontade de comer tudo que nos dá na cabeça e escolher comer aquilo que nos convém, aquilo que é necessário, né? Então, não deixeis cair em tentação. Nós estamos pedindo esse discernimento para saber olhar dentro de cada situação, discernir aquilo que é bom e aquilo que é mal, aquilo que vai nos levar ao pecado e aquilo que vai nos levar para Deus. E ao mesmo tempo, além do dom do discernimento, nós pedimos o dom da fortaleza, porque uma vez que nós discernimos, isto não me faz bem, nós precisamos ser fortes para resistir, porque muitas vezes aquilo que o nosso corpo e o nosso coração deseja, nós já sabemos que é mal, mas é difícil resistir, porque a nossa carne é fraca, né? A própria Sagrada Escritura diz, a nossa carne é fraca. Então, mais do que saber discernir que aquilo é mal, nós precisamos ter força para dizer não, né? Para suportar dizer não ao pecado, dizer não àquilo que nos leva a uma vida desmedida. Então, por isso nós pedimos também o dom da fortaleza, né? Então, não cair em tentação, o catecismo vai dizer, envolve uma decisão do coração. Mas para ter essa decisão do coração, nós precisamos desse dom da fortaleza, né? E aí, por último, para encerrar este pedido e já ir para o próximo finalizando, para dizer, então, mais da prática, né? Como, então, que meios práticos eu posso utilizar, eu posso buscar para não cair em tentação, então, que é o que eu estou pedindo nesse sexto pedido do Pai Nosso. Bem, o meio prático para não cair na tentação. Para evitar, o Catecismo de São Pio X vai dizer, para evitar as tentações, devemos fugir das ocasiões perigosas. Então, ou seja, né, tem até, acho que São Felipe Neri fala que diante daquilo que nos leva ao pecado, nós não devemos enfrentar, nós devemos ser covardes mesmo e fugir, né? Se sabe que vai levar ao pecado, fuja, né? Se sabe que vai te levar a fazer algo mal, fuja, né? Guardar os sentidos, e isso aqui seria tema para uma live toda, né? Então, ou seja, se eu sei que eu ver determinadas coisas vai me levar a pecar, então eu não vou ver. Se eu sei que comer determinadas coisas vai me levar ao pecado, eu não vou ver. Ouvir determinadas músicas, vestir determinadas roupas, enfim, se tudo isso eu sei que conduz ao pecado, eu não faço, então eu guardo os meus sentidos. Receber com frequência os santos sacramentos, que eu tenho falado longamente aqui, da importância de comungar, de confessar com frequência, fazer o uso da oração e especialmente a devoção a Maria Santíssima, a Senhora Nossa, né? Então pedir a Nossa Senhora que nos ajude sempre a fugir das tentações.
E aí, então, por último, para encerrar, então, finalmente, que eu estou no limite do tempo, tá dando 30 minutos agora, mas eu vou falar porque esse aqui é bem rapidinho, tá? Pra gente também já finalizar essa série hoje. É o último pedido, né? Mas livrai-nos do mal. Bem, essa frase virou até por um tempo uma certa modinha, né? A pessoa pegava lá e fazia tatuagem no corpo, né? Ai, livrai-me do mal, amém, né? E ainda pegava e mudava, né? Porque é livrai-nos. Nós não estamos pedindo só para nós. Lembra que eu falei lá no início, né? Na primeira live, eu não peço só para mim, eu peço para todos, né? Então não é livrai-me do mal, né? É livrai-nos do mal. E às vezes também para muitas pessoas virou até uma certa superstição, né? Ai, livrai-me do mal. Que mal é esse que eu tô pedindo para me livrar? Aí a pessoa pensa que ela tá pedindo para ser liberta de mal olhado, da inveja das pessoas, né? Ou às vezes as pessoas restringem também se restringem a pensar que quando eu peço livrai-nos do mal, eu tô pedindo só para que o Senhor me livre de alguma doença, de alguma, sei lá, de desemprego, enfim, né? Nós temos algumas visões bastante distorcidas a respeito desse último pedido. Quando, na verdade, né, do que ele se trata? Vamos lá. Qual é o mal que é falado, então, nesta oração? Bem, o Catecismo de São Pio X vai dizer. Pedimos a Deus, neste pedido, pedimos a Deus que nos livre dos males passados, presentes, futuros e especialmente do sumo mal, que é o pecado, e da condenação eterna, que é o seu castigo. Então, claro, não há nada de mal em nós desejarmos e pedirmos a Deus que nos livre das coisas más desta vida, das tribulações, das doenças, das tristezas, dos sofrimentos. Mas, quando nós estamos rezando a oração do Pai Nosso e pedimos livrai-nos do mal, o que nós estamos pedindo de maneira especial é para que o Senhor nos livre do pecado. Porque, no fundo, na realidade, este é o maior mal de todos neste mundo. As doenças nos trazem sofrimentos? Sim. A fome, o desemprego, a privação de determinadas coisas. Tudo isso nos traz, sim, sofrimentos. Tudo isso são também males. Mas o maior mal que um homem pode suportar, pode viver neste mundo, é o mal do pecado. É o mal da ausência de Deus. E, em última consequência, o maior mal que um homem pode vir a sofrer é estar privado da ausência de Deus no fogo eterno, no inferno. Então, quando nós pedimos ao Senhor, mais livrai-nos do mal, acima de qualquer coisa nós estamos pedindo a Ele para que nos livre do pecado, para que nos ajude a viver longe do pecado, né? Então, outro ponto interessante aqui, né? Letícia, você mesma falou que são muitos os males, né, que podem nos acometer. Então, por que na oração a gente não diz, mas livrai-nos dos males? E sim, nós dizemos, mas livrai-nos do mal. Porque, olha só, o que vai dizer ainda aqui no Catecismo de São Pio X? Dizemos, livrai-nos do mal e não dos males, porque não devemos desejar ser isento de todos os males dessa vida. Que parece meio chocante, né? Mas achar que nós passaremos por esta vida sem passar nenhum mal e ficar desejando ter aqui já nessa terra uma vida perfeita é pura ilusão e só traz sofrimento, né? Não à toa hoje as pessoas estão extremamente frustradas porque elas querem controlar tudo. Elas acham que pagando um plano de saúde, que pagando coisa X, pagando coisa Y, elas poderão se privar de todos os sofrimentos. E quando elas são acometidas por sofrimentos, por tragédias, por doenças, elas ficam extremamente frustradas. Porque é impossível passar por esta vida sem sofrer. Então, nós não devemos desejar não ser acometidos, né, por nenhum mal. Nós temos que ter consciência de que os males farão parte da nossa vida, né? Mas nós devemos desejar estar livres dos males que
são nocivos à nossa alma. Né? E por isso, nós pedimos a libertação do mal em geral, isto é, de tudo aquilo que Deus vê que para nós é mal. Né? Então, nós pedimos que Deus nos livre daquilo que é nocivo, antes de tudo, à nossa alma. Né? E não que nós vivamos aqui na Terra uma vida perfeita e sem sofrimento, porque isso só existirá se nós chegarmos no céu, tá bem? Então, os males também são úteis à nossa vida. É claro que ninguém quer sofrer, claro que não é bom sofrer, é claro que não é bom passar por privações, por sofrimentos, não é agradável, mas os sofrimentos também são meios de nós nos aproximarmos de Deus, são meios de nós fortalecermos as nossas virtudes para estarmos mais próximos da glória de nosso Senhor. Então, em certa medida, os males são necessários, mas o que nós pedimos aqui na oração do Pai Nosso é que Ele afaste de nós o mal que nos leva ao pecado e que afasta a nossa alma da graça dele. Tá bem? Então, termino assim, né, os 7 pedidos. Como eu falei desde o início dessa série de lives, aqui eu trouxe tudo que fala no catecismo, né, nos catecismos da igreja, tanto o catecismo popularmente conhecido, né, o catecismo amarelo, que é esse daqui, quanto no catecismo de São Pio X, que na verdade não são opostos, muito pelo contrário. São catecismos que foram feitos em diferentes momentos da história da igreja e que trouxeram trazem a mesma doutrina, mas com linguagens às vezes um pouquinho diferentes, né? Mas é a mesma doutrina. Mas existem outros inúmeros comentários, livros, obras em que os santos, os padres, os doutores da igreja meditaram sobre esta belíssima e profunda oração. Então seria assunto para muito mais coisa. Mas eu penso que para aquilo que eu estou me propondo aqui, que é de apresentar mesmo o catecismo da igreja para quem possa desejar aprender, eu acho que deu uma boa elucidada, tá bem? Então eu fico à disposição para dúvidas, comentários, algo que possa ter ficado não tão claro, tá bem? Então durante a semana, no direct, nas caixinhas, naquilo que eu for conseguindo aparecer por aqui, estou à disposição. E como eu falei, a minha intenção então é que agora, semanalmente, eu continue a fazer essas lives a partir dos temas do próprio Catecismo da Igreja, porque eu penso que cada vez mais se faz necessário que nós voltemos a estudar, a relembrar alguns pontos da nossa fé, para que a gente consiga de fato viver neste mundo e cumprir tudo aquilo que Deus espera de nós. Tanto para a nossa vida pessoal, quanto para a educação dos nossos filhos, principalmente, que é o meu foco aqui, né? Então, durante a semana eu vou também deixar algumas sugestões de materiais para trabalhar a oração do Pai Nosso com as crianças, tá bem? E aí também continuo à disposição de vocês, também para sugestão de algum tema que vocês achem necessário, que tenham dúvidas em aprender sobre a nossa fé. Muito obrigada e até a próxima live.